vamos lá. O próximo caso agora são os alcenos. Lembrando lá dos alcanos, né, quando a gente tentou entender o significado do nome dos alcanos, já dá para ter uma ideia o que vai acontecer com esses hidrocarbonetos que vão ser classificados como alcenos, né? Olha lá, o al indicando o quê? Cadeia alifática, cadeia aberta. Então, mais uma vez, temos casos de hidrocarbonetos de cadeia aberta. O en indicando que vai aparecer o que agora na estrutura desses compostos? O que esse infixo significa para a gente? Presença de dupla ligação na cadeia. E a terminação O porque estamos trabalhando com os hidrocarbonetos, não é mesmo? Então, olha lá, os alcenos vão ser os hidrocarbonetos de cadeia aberta que vão possuir uma dupla ligação, né? Diferente lá dos alcanos, que tem a fórmula geral CnH2n mais 2, os alcenos vai ter a fórmula geral CnH2n. Tirei o 2 ali, né? Isso vai acontecer toda vez que aparecer insaturação. Para cada insaturação que aparecer na cadeia, a gente vai retirar dois hidrogênios dessa estrutura, tá? Por isso que esse mais 2 que aparecia lá nos alcanos sumiu. Então vamos lá. Se eu preciso da dupla ligação, então o meu menor alceno vai ter 2 átomos de carbono. Eu não posso ter uma dupla ligação com um carbono só, né? Então, se eu tenho 2 átomos de carbono, o prefixo vai ser o quê? Et. Presença da dupla ligação em, terminando com O. Então, é o nosso eteno, né? Vale a pena falar um pouquinho sobre ele. Esse eteno, ele é conhecido como gás etileno. Esse gás ele é produzido naturalmente no processo de amadurecimento das frutas. As frutas, quando amadurecem, liberam durante a sua reação, né, que envolve ali o seu processo de amadurecimento, esse gás, o gás etileno, né? E aí, vocês já devem ter escutado alguém da família de vocês falar assim, chegou, comprou uma banana, tá dentro de um saco, tira a banana do saco. Por quê? Se esquecer a banana dentro do saco, ela vai amadurecer muito rápido de um dia para o outro. Por que isso acontece? Porque a banana vai produzir esse gás que vai ficar confinado ali junto com ela e vai favorecer o seu processo de amadurecimento, né? Então, o ideal é, comprei uma banana, quero que ela dure mais tempo, tira ela do saco. Então, beleza. Esse gás também, ele é muito utilizado para a fabricação de plásticos. O polietileno, por exemplo. O gás etileno, né, o eteno, ele é matéria-prima para a produção do polietileno, que é o nosso PE, que é um plástico extremamente importante para a gente. Próximo, né? Propeno, 3 átomos de carbono, prefixo prop, dupla ligação entre os seus carbonos, coloco o en, terminando com o O, né? É o nosso propeno. E aí, mais um exemplo, agora uma cadeia com quantos carbonos? 4, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Prefixo but. Numerei a cadeia, né? Tem que numerar. Então, vamos numerar agora botar o menor número possível para a insaturação. Então, se a insaturação está mais próxima da extremidade esquerda, eu começo por essa extremidade. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4. Então, na posição 1, eu tenho uma dupla ligação. Então, but, 4 carbonos, 1 eno, fazendo aí referência à posição dessa dupla. Beleza? Até aí? Vou montar as fórmulas moleculares deles, usando a fórmula geral. Então, para o eteno, 2 átomos de carbono, C2. Quantos hidrogênios? Agora o N é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Então, C2H4. Olha lá, vamos contar na estrutura? 2 átomos de carbono, C2. 4 átomos de hidrogênio, H4, C2H4. Para o propeno, prop, 3 carbonos, né? C3, não olha para a estrutura não, vamos olhar aqui para a fórmula geral. Então agora o meu N é igual a 3. 2 vezes 3, 6. Então C3H6. Confere lá com a estrutura. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Beleza? E lá para o but 1 eno. Quantos átomos de carbono? 4, né? Sem olhar para a estrutura. Vamos à fórmula geral. O N agora é igual a 4. Então, 2 vezes 4, 8. C4H8. Vamos conferir? Quantos hidrogênios tem aqui?
Nessa extremidade eu vou ter 2, né? 2. Aqui mais 1. Aqui mais 2. E aqui 3. Então, ó, 2. Vou botar aqui, ó. CH2. CH. H e H para cá também. E aqui um CH3, né? Então, 2 mais 1, 3. Mais 2, 5. Mais 3, 8. C4H8. Fechou? Vamos para o próximo caso. Próximo caso. Os alcinos. Olha aí, pelo nome dos alcinos já dá para saber o que vai aparecer nesses hidrocarbonetos, né? Então, a cadeia aberta, a cadeia alifática, a presença do infixo I indicando que nessas estruturas vão aparecer o quê? Muito bem, então espertinhos, a tripla ligação. E finalizando com o O, por ser um hidrocarboneto, né? Fórmula geral, CnH2n-2. Olha lá, acabei de tirar mais 2 átomos de hidrogênio da fórmula geral. Por quê? Porque agora vai aparecer mais uma ligação pi, mais uma insaturação, né? E aí, cada vez que aparece a ligação pi, né, que é a insaturação, eu tenho que tirar 2 hidrogênios. Então, eu acabei de tirar mais 2 hidrogênios aí dos nossos alcinos, tá? Então, vamos lá. Para que essa tripla ligação aconteça, eu preciso de no mínimo 2 átomos de carbono. Então, o menor alcino possível vai ter 2 átomos de carbono, né? Nesse caso, qual vai ser o nome dele? Et, prefixo para 2 carbonos, o IN, né? O infixo IN aí da tripla ligação e terminando com O, porque estamos falando de hidrocarboneto. O etino, ele é conhecido como um gás acetileno, né? Esse gás acetileno, ele é usado para maçarico, né? Por quê? Para maçarico, que faz solda, né? Vai trabalhar com solda, porque a sua chama chega a uma temperatura de 2.500 graus Celsius. Então, é ótimo para poder fundir um metal que tem a temperatura de fusão muito alta. Daí a importância desse gás aí pra gente, tá? Um outro exemplo aqui de alcino. Quantos átomos de carbono esse alcino tem? Vamos contar? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daí o prefixo dele ser pente, né? Preciso identificar a posição da tripla ligação. Para isso, a gente vai ter que numerar a cadeia. Essa tripla ligação está mais próxima de onde? Da extremidade da esquerda. Então, vamos começar por essa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carboninho 2, o que nós temos? Uma tripla ligação. Então, boto o IN, finalizo com o O. Beleza até aí? Fórmula geral. Vamos aplicar a fórmula geral para chegar nas fórmulas moleculares desses compostos? Beleza. Quantos átomos de carbono aqui? 2, né? C2, usando a fórmula. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. H2. Olha lá para a fórmula estrutural do etino. Realmente, 2 carbonos e 2 hidrogênios, né? Pente 2 ino. Só pelo nome. Quantos carbonos? Se o prefixo é pente, então nós temos quantos carbonos? 5, né? Usando a fórmula geral. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. C5H8. Ah lá, nem precisei colocar os hidrogênios para achar que a fórmula molecular dele tem 8 hidrogênios. Vamos fazer um confere? Vamos lá. No primeiro carbono tem quantos hidrogênios ali? 3, né? 3 hidrogênios. No segundo tem algum hidrogênio? Não. No terceiro tem? Também não. No quarto, quantos hidrogênios? 2, né? Mais 2 hidrogênios para ele. E no quinto, 3 hidrogênios. Então vamos contar. 3 mais 2, 5. Mais 3, 8. C5H8. Olha aí a fórmula molecular do pente 2-ino. Beleza? Próximo caso. Quarto e último caso de hidrocarbonetos alifáticos. Os alcadienos. Vamos entender o que são esses alcadienos? Pelo nome já dá para saber, né? Ó, cadeia alifática, ou seja, aberta, undir em. Ah lá, o em
Então, agora nós vamos ter o que nesses hidrocarbonetos? A presença de duas duplas ligações, né? Fórmula geral, CnH2n-2. É a mesma fórmula geral dos alcinos, tá? No final a gente bota um resuminho aí dessas fórmulas gerais. Então, olha lá. Primeiro exemplo, né? Peguei aqui uma cadeia com 4 átomos de carbono. Então, prefixo but. Olha as duas, a dupla aparecendo aqui, ó. Preciso identificar a posição delas na cadeia, né? Como ambas estão na extremidade, tanto faz eu começar ou pela esquerda ou pela direita. Vou começar pela esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, olha lá. But, 4 carbonos. Nas posições 1 e 3, nós temos o quê? A presença da dupla ligação. Boto um di, né? Lembra lá da regra de nomenclatura? Quando aparece duas vezes a dupla, eu tenho que botar o prefixo di na frente do em. Então, um di, eno. Beleza? Próximo exemplo. Vamos identificar quantos carbonos tem nessa estrutura? Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo para 7, ept, né? Vamos identificar a posição das duplas ligações. Olha lá. Nessa cadeia, observa que a primeira dupla ligação está mais próxima da extremidade da direita. Então, nós vamos começar a numerar pela direita, tá? Por lá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha lá. 7 carbonos. No carbono 2 e no carbono 4, no carbono 2 e no carbono 4, 2 e 4, apareceu o quê? A dupla ligação. Então, de eno. Tudo bem? Vamos aplicar a fórmula geral para poder achar a fórmula molecular de cada um deles? Então, aqui, ó. Put, 4 carbonos. C4. Então, meu N aqui é igual a 4. Vamos lá, aplicando a fórmula. Não olha para a estrutura, não. 2 vezes 4, 8. Menos 2, 6. Então, o put, 1,3 de eno é C4H6. Vamos conferir? 2 átomos de hidrogênio, mais um 3, mais um 4, mais 2, 6. H6. Agora lá para o hept, 2, 4 de eno. Hept, 7 carbonos, C7. Vamos chegar lá nos hidrogênios. Sem olhar para a estrutura. Meu N agora é igual a 7. 2 vezes 7, 14. Menos 2, 12, né? Então, C7H12. Vamos verificar se tem 12 átomos de hidrogênio ali naquela estrutura? Vamos colocar os hidrogênios aí, ó. No primeiro carbono, ele está na extremidade, então tem CH3. Aqui, ó, 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui também falta um hidrogênio, um hidrogênio. Aqui temos 2 e aqui 3. Vamos contar? 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, com 3, 12. C7H12. Beleza, até aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então eu vou apagar aqui e vou botar um resumo das fórmulas gerais de cada um desses hidrocarbonetos alifáticos. Então, olha só, resumindo aí como é que ficaram essas fórmulas gerais. É importante que você consiga guardar no coraçãozinho essas fórmulas gerais, tá? Daqui a pouco eu vou dizer qual é a mais importante delas. Então, olha aqui, ó, os alcanos, CnH2n mais 2, alcenos, CnH2n, alcinos, CnH2n menos 2, e os alcadienos, que vai ter a mesma fórmula geral dos alcinos, CnH2n menos 2. Qual será a mais importante gravar? Vocês têm algum palpite? A primeira, né? Porque tudo vem da primeira. Então, olha só, ó, guarda aqui no teu coração essa fórmula, tá? Guarda aqui, ó. Por quê? Quando todas as tuas ligações são simples, ou seja, o teu hidrocarboneto é saturado, ele vai ter essa fórmula, CnH2n mais 2. À medida que as ligações π vão aparecendo nessas cadeias, para cada ligação π que aparece, a gente vai começar a tirar 2 hidrogênios, tá? Então, se aparece uma dupla, entrou quantas π? Uma, né? Tiro 2 hidrogênios. Apareceram 2 duplas, que é o caso dos alcadienos. Quantos hidrogênios eu vou tirar? 4, né? Então, aqui, ó,
2n mais 2 menos 4, vou chegar nessa fórmula. No caso dos alcinos, né? Quantas ligações π apareceram ali? 2. Vou fazer uma revisão aqui, rapidinho. Ah lá, a ligação tripla. Dessa ligação tripla, a gente sabe que somente uma vai ser sigma. As outras duas serão de que tipo? Π. Então, nós temos ali também duas ligações π. Logo, eu tiro 4 hidrogênios também. 2n mais 2 menos 4 cai no 2n menos 2. Beleza? Guarda isso aqui no teu coração, tá? Beijo!